Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos no capítulo 24 de 1 Samuel e já começamos esse capítulo e eu quero ler com os irmãos mais uma vez os 7 primeiros versículos. O texto básico para esse estudo tem sido esses versículos. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engede. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi a um encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Que Deus nos abençoe através dessa porção lida das suas sagradas escrituras. Nós pensamos, irmãos, já falamos algumas coisas, introduzindo esse estudo no domingo passado. E Davi, nesse texto, nos dá lições, traz ao nosso coração lições preciosas. E o tema desse módulo é como responder àqueles que nos ferem. Resposta da palavra de Deus, como é que nós vamos reagir quando tivermos oportunidade de responder àqueles que nos ferem. E isso acontece muito mais do que a gente imagina, não é? Claro que respeitando as devidas proporções, nós temos na vida situações que somos feridos, lesionados, agredidos, machucados, e nós temos muitas vezes a oportunidade de revidar esse negócio. E aí, como reagir? Como caminhar em direção a todos esses enfrentamentos e essas lesões da vida? Então é isso que nós queremos buscar nessa palavra, e mais esse exemplo da vida de Davi. Como eu disse para os irmãos, que há uma disparidade de extremos entre Ageu e Davi. Nós estamos estudando Ageu, estamos terminando Ageu agora na próxima quarta-feira. Mensagem fantástica de Ageu à nossa vida, aqueles irmãos que acompanharam pela internet, que estiveram aqui conosco,
tenho certeza que Ageu nos ajudou muito. Pelo menos para a minha vida, Ageu foi muito bom esse tempo de estudo de Ageu. Mas quando nós estudamos Ageu, nós sentimos que estamos muito aquém daquilo que Deus quer. Sentimos Ageu como aquele agente celestial para um momento de transformação. Quando nós estudamos Davi, nós nos aproximamos de Davi sem nenhum acanhamento, né? Nós não nos sentimos assim, que ele é um extraterreno e nós somos miseráveis pecadores. Quando nos aproximamos de Davi, sentimos que ele é um dos nossos, que ele faz parte do nosso clã de pecadores, embora com um nível espiritual fantástico, com intimidade com Deus fantástico. Mas Davi gera no nosso coração essa empatia. Pelo menos no meu coração, Davi gera essa empatia. Dos personagens bíblicos, Davi é o que eu mais li, o que eu mais estudei, o que eu mais leio é Davi. Porque Davi conta para mim, já estive aí, esse negócio é assim mesmo, tem um caminho de você sair desse negócio. Então Davi trouxe para a minha vida e para a vida de todos quantos pensam, refletem nessa realidade dele, a praxis do Deus eterno. O Deus transcendente, mas é o Deus imanente. É Deus que não ficou lá, ele está aqui junto conosco, desceu e está com as nossas patologias sob controle. Então, por isso, daquele salmo que nós lemos e de muitas realidades da vida de Davi. Então, Davi é um de nós. Embora Ageu, com toda a sua realidade, também eu via que ele sentia no coração isso. Mas ele era muito especial, não é? Não fala nada de patologia, ele não fala nada. Davi só traz, Ageu só traz aquelas palavras profundas de Deus, com impacto gerador espiritual na vida daquelas pessoas. Mas Davi não, Davi é como eu e vocês. Então, o que nós observamos já da vida de Davi? Nós observamos e vimos, lemos os textos das lesões de Davi. E a primeira realidade que nós vimos que lesionou a vida de Davi foi que ele foi um homem odiado. Davi foi odiado porque Davi era tudo que Saul não era. E isso muitas vezes gera ódio, inveja, ciúmes, não é? Principalmente quando a pessoa começa a perceber que aquela pessoa é talhada para aquilo que ele está fazendo, mas ainda não está lá. Então, isso gera uma realidade de perseguição e de ciúmes. Você pode ter observado isso na sua profissão, talvez você vai trabalhar com uma pessoa e à medida que o trabalho começa a desenvolver, você começa a mostrar que é muito mais talhado para o negócio que o seu chefe. E aí o chefe percebe, né? Então Davi foi perseguido por Saul, por tudo que Saul não era. Segunda realidade, Saul odiou a Davi porque ele andava com Deus. A vida de Davi é uma vida como a minha e a sua, mas a devoção de Davi é muito difícil de imitá-lo. A vida de Davi com Deus é muito difícil. A minha vida e a sua, com as patologias, com as ambiguidades, com os pecados, se aproximam de Davi, a gente anda com ele. Nossa humanidade, essa coisa do dia a dia, mas na devoção
Pelo menos eu estou muito longe de Davi. Saul odiava Davi porque Deus abençoava a Davi. E isso era nítido para Saul. Então essa inveja, esse ódio santo, ele existe até hoje. Quando uma igreja cresce de determinado pastor, a outra não cresce, então há assim aquela animosidade, que disfarçada, claro. O pastor não fica mostrando assim as coisas muito claras, ele disfarça, né? Então há isso. A pessoa cresce espiritualmente, aí parece que há uma animosidade, principalmente quando essa bênção do Senhor é visível na vida das pessoas. Davi foi lesionado também por isso. Saul odiou a Davi porque Davi foi aceito e Saul foi rejeitado. Isso aqui, irmãos, é algo que é nosso. Nós buscamos aceitação. Todos nós. Todos nós. Uma coisa que a gente sempre ouve, e nós ouvimos isso quando nossos filhos vão crescendo. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Isso nada mais é do que o atestado de que eu estou achando que eu não sou aceito. Essa questão de aceitabilidade, todos nós temos carência disto, irmãos, todos nós. Todos nós. Nós queremos ser aceitos na família, onde nascemos, queremos ser aceitos na sociedade, queremos ser aceitos na escola, na igreja. Então nós temos isso. Então Saul começou a perceber que Davi era muito mais popular do que ele. Ele foi aceito. Davi foi aquele líder que chegou e o povo diz: é ele. É esse o nosso líder. E clamava, ele chegava, os milhões estavam proclamando Davi, abraçando Davi. Davi chegava, era uma festa, as pessoas queriam estar ao lado de Davi, e Saul, o rei, ficava lá com a meia dúzia de gerentes, por livre e espontânea pressão, ficava ao lado de Saul. Mas Davi atraía as pessoas. Então Saul odiava a Davi, porque Davi era aceito e Saul rejeitado. Saul odiou a Davi e estava determinado, irmãos, a matá-lo. Ele não queria que Davi continuasse vivo. Fez de tudo. E nós lemos os textos passados, de domingo passado, e esses textos mostraram que Saul tinha determinado matar, eliminar a Davi. Fez isso, colocou em jogo a felicidade dos seus filhos, das suas filhas, e para ver Davi morto. Primeiro, ele não queria matar com as próprias mãos. Claro, porque isso é algo que não vou sujar a minha mão. Se eu posso pagar alguém para fazer o serviço sujo, eu pago, né? Então, ele queria que os filisteus matassem a Davi. Ele fez de tudo para que Davi pudesse ser morto pelos filisteus. Mas depois que ele viu que não iria, ele disse: eu mesmo vou fazer isso. O bom dele, irmãos, é que o bom para Davi é que Saul era muito ruim de pontaria, né? Porque senão ele teria feito isso. O que não aconteceria com Davi. Davi era um guerreiro nato, irmãos. Davi era um dos 40 de Israel. Era a polícia de elite de Israel. Davi era um deles. Urias era outro. Então eram 40 homens escolhidos, ágeis na espada e na funda. Na funda. É uma tradição do exército de Israel na época.
Israel tinha, irmãos, 700 homens canhotos que acertavam fio de cabelo com a funda. Se você quiser ler, está lá na Bíblia. Né? Está lá na Bíblia essa marca. Quem já leu isso, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu nem 10% aqui. Então, pode procurar na chave bíblica que está lá. Viu? Com certeza está lá. Então, são homens como Davi que trabalharam essa realidade. Então, gerou isso na vida de Davi. Davi foi um homem caçado, literalmente, irmãos. Caçado. O texto que nós lemos, veja, o cara acabou de chegar de uma perseguição aos filisteus, ouviu falar, teve a notícia, uma denúncia anônima, que Davi estava num determinado lugar. O que ele faz? Ele nem troca a roupa. Ele ajunta lá 3.000 homens. Irmãos, imagine isso aqui, isso é muita gente, homens escolhidos. Que descansar, vou descansar quando eu matar esse maldito. E saiu ao encalço de Davi. Davi estava mais ou menos, irmãos, com 600 homens. Mais ou menos com 600 homens. O capítulo 23, irmãos, perseguido por 3.000 homens preparados, escolhidos. Então essa é a perseguição. Aí depois os irmãos podem olhar lá também no 23, do verso 25 ao verso 28, que por nada Davi, numa busca anterior, tem apanhado, a Saul tem apanhado a Davi e a seus homens, não é? Quando ele foi buscar. Mas houve uma interferência de Deus, aí alguém chega e diz, está invadindo tal aí. Ele já estava quase pondo a mão, já tinha feito o cerco a Davi, e aí alguém chega e diz, olha, os filisteus estão lá, então o filisteu, eu cuido dos filisteus, depois eu cuido de Davi. Então foi Deus agindo para que, de fato, Saul não pegasse e não matasse a Davi. Então, irmãos, Davi foi um homem caçado, perseguido. Agora eu queria dar uma paradinha aqui, irmãos, para a gente pensar sobre o que Jesus diz sobre isso. Às vezes, irmãos, nós olhamos as Sagradas Escrituras e não conseguimos trazê-la para o nosso tempo. E a Bíblia é isso, ela traz lições para que a gente possa trazer o princípio para as nossas vidas. Claro que o fato da perseguição de Saul para com Davi é um fato histórico lá atrás, por motivações, N motivações, mas a perseguição
ao povo de Deus, aquilo que você faz, ela continua. Esse é o princípio, não é? Olha o que Jesus disse, aliás, o que a palavra diz no Novo Testamento, em Lucas 17, 1, em 2 Timóteo 3, 12, e em João 15, 20. À medida, irmãos, em que nós nos movemos na vida, você pode esperar tempos onde seremos feridos, machucados por aqueles que estão à nossa volta, irmãos. Não há como mover na vida sem lesões. Lesões na vida é uma parte inevitável. Inevitável. Eu gosto sempre de olhar as pessoas mais idosas. E principalmente as pessoas que se expuseram e conversar com elas. Todas elas, quando são sinceras, que querem deixar um legado de exemplo, elas põem para fora as suas lesões. Estão cicatrizadas. Se você apertar, ainda dói. Qualquer lesão, irmãos, dependendo da profundidade dela, ela dói se você apertar na cicatriz. Dói. Então, todos nós, irmãos, já fomos feridos. Todos nós. Por que eu creio que esse texto é algo muito especial para as nossas vidas? Porque assim como Davi foi lesionado, foi ferido, foi machucado, a resposta que ele deu foi uma resposta de Deus. Então, às vezes, irmãos, nós curtimos esses ferimentos. Às vezes nós o mantemos aberto, simplesmente para olhar para eles e ver que eles estão féticos, antigos, mas a gente tem prazer de olhar para esse negócio. Cicatrizes de ferimentos nós vamos ter, irmãos, não tem, é inevitável isso. Jesus disse que isso seria inevitável. Então, como responder a isso? Mas vamos lá nos textos que nós marcamos. Lucas 17, 1, primeiro, pode ler. Vai vir, irmãos, vai vir dores, claro que tem as consequências, mas Jesus usou essa palavrinha, é inevitável. Inevitável. Quantos de nós já fomos lesionados por causa da dor do outro, do pecado do outro, do escândalo do outro? Nós temos, eu e Simone, temos no nosso hall de amizade, um jovem pastor que no momento da sua vida cometeu um pecado. Ele e ela, os dois. E o co-pastor dele morreu por causa disso. O co-pastor dele morreu aqui no estado de São Paulo. Depois, se você quiser o nome, endereço, CPF, eu passo para você. Se tivesse só a gente aqui, eu contaria, mas está sendo filmado. Então não vou contar. Mas o que aconteceu? É inevitável a nossa caminhada sem lesões. Nós vamos ser machucados. E às vezes nós vamos ser machucados como Davi está sendo machucado nesse contexto histórico, por alguém que Deus ungiu. Por alguém que Deus colocou num determinado lugar para ser uma bênção, mas ele não está sendo uma bênção, então ele lesiona as pessoas.
texto diz que aquele que provocar isto vai sofrer as consequências. Isso é responsabilidade moral. Que como seres morais, nós temos responsabilidades morais. Não tem como colocar na porta do outro as responsabilidades morais que eu tenho. Aqui, meu bem, ó. Aqui o pai, aqui, ó. Essa é minha princesa. A baterista, ela é. Então, irmãos, não tem como. O que Jesus diz é inevitável. Então, nós vamos ter lesões aí pelos outros. 2 Timóteo 3:12. E alguém já abre aí João 15:20 para a gente ler em sequência. Você está lendo qual? Isso, pode ler. Então, olha aqui. Uma perseguição pelo fato de você ter decidido viver piedosamente como Jesus Cristo. Então, não tem com esse negócio de ficar reclamando, irmãos. À medida em que você opta pelo modo de vida de Jesus, você vai ter enfrentamentos na sua caminhada. Se você quiser viver como o mundo estabeleceu, aí você vai estar na caminhada. Mas se você quiser viver como Cristo, então você vai ter alguém que vai bater de frente com você, vai lhe lesionar, vai lhe ferir, vai lhe causar dor. Pode ter certeza disso que vai. Você vai ter que se expor. Uma das coisas, irmãos, que nós estamos fazendo hoje, que até comentei isso com a Simone hoje de manhã, a gente estava conversando sobre alguns fatos passados. Mas uma das coisas que nós estamos perdendo muito hoje é do tete a tete. Ninguém mais quer envolver com ninguém mais, irmãos. Nem os filhos a gente bate mais de frente com eles. Nós estávamos falando do tanto que a geração passada era cheia de picuinha. Era. Se tiver presbíteros aqui, diáconos, que alguém chegasse aqui de bermuda, eles põem para fora, não deixavam entrar de jeito nenhum. Aí eu falei para Simone, nós somos frutos dessa geração. O que nós somos hoje, nós somos porque aquela geração passada, claro, poderia ter faltado habilidade, mas não tinha medo de bater de frente. Não tinha. Não tinha medo de dizer, olha, esse negócio aí não é de Deus na sua vida. Agora, se você quiser viver assim, o texto diz que isso vai vir com você automaticamente. Não está dizendo que você vai ser perseguido. Não, ele está dizendo o seguinte, leia de novo aí, minha irmã, você está com o texto aberto aí ainda? Ou quem tiver, pode ler de novo, pode ler. Pronto. O modelo de vida de Jesus é um modelo é um contracultura, irmãos. É contracultura. Então você já vai, a água está descendo para cá, você está contra a correnteza. A vida piedosa em Cristo Jesus é contra a correnteza, irmãos. E você vai sofrer o impacto disso na vida. Nós vamos ser feridos por isso. Pessoas não vão entender muitas vezes. Pessoas vão nos perseguir muitas vezes. Por causa do padrão de vida que o Senhor estabeleceu. E muito mais hoje, irmãos.
que nós não estamos ligando muito. Olha, só para trazer uma coisinha para nós. A igreja evangélica no Brasil tem crescido assustadoramente. Inversamente proporcional está acontecendo também no Brasil corrupção, bandidismo, matança, droga. E eu pergunto para vocês, por que esse mundo de crente não tem feito diferença? Aonde você tem sal que salga, você tem menos carne apodrecendo. Aonde você tem luz que brilha, você tem menos trevas. Não tem como fugir disso, irmãos. Não tem como fugir. Mas o problema, irmãos, é que a gente chega na empresa, nós perdemos a identidade. Aqui nós temos identidade de crentes. Mas quando nós saímos dessa porta, nós perdemos a identidade de crente. Aí a gente aceita a negociata, a gente negocia de conformidade com o que está estabelecido. Nós não dizemos, ei, para, cara. Comigo não entra essa. É fácil? É difícil. Ah, mas eu não quero me ferir, olha, eu quero passar. Eu gosto de crente bom é esse. Olha, esse camarada bebe conosco, fuma conosco, cai na ganância. Eu gosto. Eu já contei isso aqui para os irmãos, volto a repetir, porque a história dessa igreja, eu preciso passar isso para frente. Cheguei aqui, eu estava no aniversário. Aí, uma das tranqueiras da época, se você quiser nome, endereço, CPF, telefone, eu dou em particular. Disse assim para mim, o senhor não sai conosco, pastor? O senhor não vai conosco, tal. Eu falei assim, meu irmão, eu saio do culto para minha casa. Ah, mas o senhor precisa estar conosco. Eu falei, não, você quer um companheiro de noitada ou você quer um pastor? Porque eu sou pastor, não vou onde você vai. A minha presença, onde você vai lhe constranger. Vai lhe constranger. Nunca mais ele falou isso. E saiu logo depois da igreja também, porque eu não era o estilo de pastor que ele queria para a vida dele. Então, irmãos, dói, fere. Você tem perseguição, a pessoa fica dizendo abobrinha sobre você. Mas a palavra diz, todos quantos queiram viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você não precisa procurar. Vai acontecer. Vai acontecer. Quando chegar aquela proposta indecente sobre a sua mesa, você vai dizer, ei, que negócio é esse aqui? Que negócio é esse aqui? Não, isso é... Não, bicho. Eu sou crente, cara. Você não sabe que eu sou crente? Esse negócio aqui não é padrão meu. Ah, então você não serve. Então me manda embora. Agora, coloca lá. Por que você está mandando embora? Eu quero ir embora, não tem problema. Agora justifique por que você está mandando embora. E eu quero essa justificativa na carteira. Foi mandado embora uma semana depois de ser admitido por causa da sua honestidade. Que não entrou no esquema. Agora, a gente não faz isso, irmãos. Não fazemos isso. Porque nós não queremos ser lesionados. Nós vivemos hoje, irmãos, na leveza da vida. Queremos servir o Senhor, mas não queremos
Queremos servi-lo, usufruir dele, mas nós não queremos pagar o preço. A gente não fala isso mais. Como pagar o preço? Servir tem um custo. Jesus diz isso. Ó, se vocês quiserem me seguir, tem um custo. Calcule primeiro para você ver se você quer pagar o preço. Um custo. Tem um custo, irmãos. Servir a Jesus tem um custo. Olha João 15, 20. Jesus Cristo, irmãos, está dizendo que nós não somos melhores do que Ele. Quer resumir o texto aí, esse versículo está dizendo assim: vocês não são melhores do que eu. Agora, quando ele termina o versículo, que eu gosto. Agora, viva dessa maneira, porque quando vocês falarem a minha palavra, eles vão parar para ouvi-lo. Ele não diz que serão transformados, mas ele diz que eles me ouvirão. Isto é fantástico. Isto é fantástico. Porque na realidade, irmãos, eu estou aqui para historificar as realidades de Cristo. Se você pega o texto de Paulo e pega o texto de João, eles estão dizendo a mesma coisa. Olha, quem quer viver o estilo de vida de Jesus vai ser perseguido. Porque Jesus foi perseguido. Mas tem uma coisa, eles vão notar você. Podem não ir comigo, mas vão me notar. Vão me notar. Eu posso chegar lá na frente contundido, lesionado, mas por onde eu passei, eles vão me notar. Isso a Escritura está dizendo. Como notar a Jesus? Guarde a minha palavra, porque eles guardarão a sua. Irmãos, tenho certeza que num determinado momento vai haver um grito do passado na cabeça dessas pessoas. E isso tem a ver com a minha passagem pela vida deles. Encontrei alguém que não andou na mesma direção que eu andei. Sabe por quê, irmãos? Isso vem da iniquidade. O que nós queremos na vida é a aval de alguém para que eu possa fazer o que eu pretendo fazer. E principalmente se for meu líder espiritual. É isso que nós queremos. Nós queremos um líder, irmãos, que faça exatamente o que nós fazemos para ter o aval daquilo que eu estou fazendo. Para que eu me justifique. Que é um exemplo assim clássico. Aquele povo que saiu do Egito é um povo idólatra. Aquele povo que Deus tirou lá do Egito, chamado povo dele, é um povo igual eu e vocês. Está impregnado nas nossas vidas, irmãos, ser brasileiro. Desonestidade está impregnada em nós. Se nos der a chance, nós vamos ser desonestos. Mentira está impregnado em nós, irmãos, faz parte da nossa cultura. Nós somos criados dentro disso, aprendemos a mentir desde pequenininhos. Eu apanhei por mentira e eu era muito bom para contar mentira. Tem mentira que eu contei que eles acreditam até hoje.
E o problema é que eu não tenho como contar a verdade. Porque o buraco da verdade vai ser muito mais fundo do que o da mentira. Então eu tenho que sustentar a mentira. Muito embora eu não precise falar mentira para sustentar a mentira, porque ninguém mais está perguntando por ela hoje. Mas nós somos, irmãos, por natureza, brasileiros. Não esqueça disso. Nós trazemos aqui no sangue a miscigenação de preguiçosos, de mentirosos, de assassinos, de tudo. Está na nossa genética, está na minha e na sua cadeia, irmãos. Índio, negro, bandidos lá de tudo quanto é lugar, porque aqui era uma prisão. Mandar para o Brasil era uma prisão, só você ler história. Precisava de gente aqui, eles trouxeram tudo quanto era gente ruim de lá e pôs aqui dentro. Nós somos essa miscigenação, irmãos. O povo de Israel era idólatra por cultura. Pegou um homem santo de Deus, um homem esculpido pela vida. De fato, Moisés tinha 80 anos de experiência com Deus. Esculpido, enxó. Eu não sei quantos aqui conhecem enxó, mas enxó é uma ferramenta de marceneiro que ele vai esculpindo ela. Tem um punho aqui, uma lâmina de corte aqui, ele vai batendo até esculpir. É coisa artesanal. Então, para mim, Moisés foi o homem esculpido por Deus artesanalmente. Cada dia Deus tirava uma lasquinha. E Moisés foi transformado naquilo que ele era. Um gigante. Transfigurou a face. Não tem outro, irmãos, na história. Não tem outro homem na história que a sua face refletiu que ele esteve na presença de Deus. Mudou o brilho da face dele. O ponto de ele ter que usar um véu. Porque senão as pessoas em volta dele morreriam, irmãos. Porque a glória que estava nele era a glória do Deus dele. Punho de ferro aquele homem. Gigante. Mas aí vem o banana do irmão dele. Arão. Aí o povo, Moisés foi para estar com Deus. Para saber de Deus, então, daí, Senhor, eu trouxe até aqui, qual o resto? Porque Deus, irmãos, Ele não vai dando para... Ele não dá todo o script. Deus não dá todo o script nas nossas mãos. Ele nos dá hoje. Ele nos traz até aqui. Depois ele diz assim, mas tem algo mais para ser caminhado. Então Moisés foi para perguntar para Deus, Senhor, estamos até aqui, agora, quais são o que a gente vai obedecer? Quais são as leis? Esse povo agora está sem Deus, sem pátria, sem nada. Nós vamos para onde? Quem vai determinar? O que vai acontecer? Moisés estava lá. Aí, irmãos, Arão ficou lá embaixo. E Arão, irmãos, é aquele líder que eu não gostaria de ser pastoreado por ele. É um bananão. Se eu chamar ele para balada, ele vai. Se eu chamar ele para beber uma cervejinha lá em casa, ele vai. Ele chega assim e diz, cadê a geladinha? Ou então, ele é esse líder. Esse líder. Pastor, esse cachimbo aqui, aliás, esse charuto aqui veio de Cuba. Se eu quer experimentar um, me dá aí. Deixa eu ver se esse negócio é bom. Arão é assim. Então o povo começou a pressioná-lo. Aí ele disse assim, traga então tudo que é ouro que vocês têm aqui. Vamos fazer um Deus aqui. Aquele Moisés morreu lá em cima. Pronto. Fez bezerro de ouro. E eles diziam assim, aí está os deuses que tirou vocês do Egito. Arão, pastor, sacerdote, usado por Deus, ouviu das realidades de Deus, não viu, mas ouviu. Foi o bonachão
que matou. Ele foi coautor da morte de todos aqueles que morreram por causa do pecado de idolatria. Irmãos, se nós quisermos viver piedosamente, nós estamos na contracultura. Estamos na contracultura. O meu país, a minha cultura impõe um punhado de coisa, mas eu não concordo com esse punhado de coisa. Eu sou contra. Posso não falar, mas eu vou viver cada momento e vou orar para que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra aconteça conosco de novo. E aí Deus será engrandecido. E os lós que tiverem vão sair. Apesar da convivência pacífica que nós temos como crentes vivido nesse país e aceitado essas coisas. Tem algumas coisas, irmãos, que em nossas casas não deveria acontecer. Mas nós assentimos nisso. Por quê? Nós não queremos bater de frente. Então, irmãos, lesões virão. Ferimentos acontecerão. Mas nós não podemos, irmãos, deixar que esses ferimentos desviem e definam como devemos viver na vida. Não pode. O que eu sofri, o que eu... não pode definir. Não pode definir. Não pode, irmãos. Eu não posso deixar que as minhas lesões, os meus ferimentos, definam a minha vida. Que desviem o propósito da minha caminhada. Eu posso superar, irmãos. Davi superou. Eu e vocês podemos superar. Não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa. Gente, tem tanta gente ferida. Tem tantas histórias, irmãos, que se nós ouvíssemos, nós diríamos assim, isso é mentira. Feridas profundas na vida que nós não acreditaríamos. Mas essas pessoas venceram isso. Mesmo Davi. Então, irmãos, vamos parar e pensar nisso hoje. Nossa vida com Deus pode provocar-nos feridas. E às vezes nós podemos cortar com a própria faca que nós estamos brincando com ela. Ou nós levamos um choque e nós metemos o dedo na tomada. Mas todas as feridas em Cristo podem ser curadas. Vão ficar cicatrizes. Por exemplo, eu tenho um corte nesse pé, no tendão do dedão. Se eu estou descalço e faço isso com o dedo, ele cai e começa uma dor violenta, eu tenho que correr lá e levantá-lo. Foi curado com rapadura, não deu ponto, não fui ao hospital, rasparam a rapadura, que era uma comida do nordestino do meu pai que tinha lá, colocaram no lugar, rasgou um pedaço de pano lá, não sei de onde, amarrou, e eu fiquei com aquele negócio, para baixo e para cima. Quer dizer, não é? Então, mas sarou. Não deu tétano, também não tinha tomado vacina de tétano, vim tomar depois de adulto, e sarou. Só que tem uma cicatriz aqui. Dói de vez em quando, mas sarou. Eu não deixei de ser o Ezequiel por causa desse corte. Eu não deixei que ele me deixasse manco. Não é? Eu comecei logo a pôr o pé no chão, andar normalmente. Né? Essa cabeça do dedo aqui é dormente. Eu levei uma pancada
aqui, ó, com a marreta de 1 quilo. Aqui, ó, desmontando a tesoura aqui. Tá! A hora que bateu, eu disse, Senhor Jesus! Tá! Sozinho aqui. A hora que eu tirei a luva, a unha estava em pé. E a cabeça do dedo esmagada. Está dormente aqui, ó. Mais um ortopedista lá me atendeu fantasticamente, pôs a unha no lugar, costurou, sanguinariamente como eles fazem, né? Olha o doutor Hildo ali. Então, mas eu não tenho problema, mas é para curar, está aqui, ó, mas está dormente aqui, ó. Sarou. Mas aí eu pego uma bolinha, e esse exercício, vocês já devem ter me visto fazê-lo. Ele virou mania isso aqui, ó, cacuete. Por quê? Porque eu quero voltar a estimular essa nervura aqui, ó, para que ela volte a ter sensibilidade. Eu tenho uma bolinha quando eu caminho, e quando caminho, tem uma bolinha, eu fico fazendo assim com ela, aquela bolinha dura, eu fico com a cabeça aqui, porque isso estimula. O meu cérebro pode funcionar, não vou deixar de usar esse dedo por causa disso. Espiritualmente a mesma coisa, queridos. Em Cristo, a vitória para todas as nossas lesões. Não deixe ela definir a sua caminhada. Não deixe que ela obstrua a sua caminhada com Deus. Sabe por que eu estou aqui, irmãos? Porque eu não deixei que as minhas feridas, as minhas lesões, pudessem impedir a minha caminhada. E já são 54 anos, agora mesmo chega a 55, agora mesmo 120 anos.